Bosco jovem, teu nome é uma canção. Dom Bosco jovem, te amamos de coração. Muito bem, fazemos uma oração inicial. Tem alguém que fará isso? Sou eu? Eu. É o senhor mesmo. Tá bom. Então vamos mais uma vez invocar a presença do Espírito de Deus, que Ele também possa nos iluminar, nos orientar e, acima de tudo, a partir também desses temas, dessas formações que estamos vivendo e fazendo, que nos ajude também a discernir novas formas de podermos nos fazer presente, né, no meio dos jovens, entre os jovens, para ajudá-los também naquilo que é a nossa missão, primeiro a nossa responsabilidade também como família salesiana de educá-los e evangelizá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graças ao Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pessoal, boa tarde, mais uma vez. Uma alegria grande poder também estar aqui com vocês, para a gente continuar a nossa conversa. Da última vez que nós conversamos, tinha surgido também depois aí várias outras perguntas ou temas, e que depois também no final da nossa conversa poderemos retomá-los, né? Não os mesmos, mas assim, talvez a partir daquilo algo que também suscitou mais em vocês, que a gente possa dialogar junto, certo? Como eu fiz na primeira vez, também optei mais por uma conversa do que por algo assim mais formal, né? Até porque acho que permite a gente dialogar melhor, né? E assim vamos caminhando, né? Eu na verdade, para essa fala, eu queria tocar em 3 pontos, né? Que eu acho importante a partir daquilo que nós também já começamos a conversar na nossa última formação, né, no nosso último encontro sobre essa realidade juvenil. Então, nós fomos, de fato, vendo que na conversa primeira que tivemos, né, justamente procurando compreender um pouco esse conceito que nós hoje utilizamos como juventude no plural, justamente porque nós fomos percebendo que hoje, hoje modo de dizer, né? Nós nos deparamos com uma gama muito grande, muito diversa de juventudes, né? Então não é só a moda de usar uma palavra, mas é uma tentativa também da gente fazer esse esforço de reconhecer que não há uma única juventude, não há um único jovem quando a gente utiliza esses conceitos, né? Então, o conceito sempre deve levar a gente a se aproximar do sujeito, né? E não a gente reduzir o sujeito ao conceito, né? E por isso que a gente falava justamente dessa necessidade de cada vez mais, quando a gente fala de jovem ou de juventude, a gente precisar quem é, de fato, o sujeito jovem ao qual a gente se refere, ou ao grupo juvenil ao qual a gente se refere, justamente nesse compromisso que nós temos com a pessoa, né? De conhecê-lo e, acima de tudo, depois também fazer esse caminho. Quando nós falamos, depois de conceituar um pouco isso, nós também, a partir dos documentos da Igreja, e eu citei ao menos 2 deles, que foram justamente o documento 85 da CNBB, né, de 2007, e depois o de 2013 do CELAM, Civilização do Amor, onde que diz que toda proposta pastoral de evangelização, de
educativa que a gente faz com os jovens, né, ou propomos para os jovens, né, sempre tem que partir da realidade deles, né? E esse tem que ser também um pouco o nosso esforço, justamente para que nós possamos dialogar mais com esses sujeitos, né? Para a gente não correr o risco de fazer uma proposta e, de repente, pode ser bem legal, porém, ela não está adequada ou adaptada à realidade do sujeito, né? Então, o sujeito sempre se torna para nós o ponto de partida, né? A quem nós queremos levar a pessoa de Jesus Cristo, certo? E aí a gente foi conversando um pouco justamente nesse sentido, entramos depois com as perguntas em outros temas, né, também ligados à questão do protagonismo, ligado à questão do projeto de vida, né, de se fazer mais presente na vida dos jovens, como fazer isso e assim por diante. E hoje eu queria trabalhar, né, mais um pouco em alguns elementos que ajudam a gente a, né, alguns outros elementos que possam ajudar a gente a ter isso mais presente, falando um pouquinho sobre a questão da transição juvenil e das trajetórias juvenis, certo? Transição juvenil enquanto um processo que todos nós vivemos, passando da infância à vida adulta, certo? Então a gente chama isso de transição. E depois nós temos uma outra palavra que às vezes a gente confunde, que é a trajetória, né? Então a transição é um processo quase que natural para todos, mas a trajetória é a maneira como cada um faz esse processo, né? Que não é igual para todos, certo? E é isso que a gente tem justamente que ter presente, inclusive para a gente tentar entender um pouco mais essa realidade juvenil ou essas realidades juvenis dos tempos de hoje, quando a gente também entra nesse assunto. Depois, eu queria tocar um pouquinho na dimensão do acompanhamento, né? Que para nós, como família salesiana, não só como sínodo, né? Mas também como congregação, como família salesiana, temos essa responsabilidade, a dimensão do acompanhamento, justamente para que o acompanhamento ajude a gente a fazer, junto com o jovem, né? Um caminho de discernimento, né? Então, o discernimento ele precisa vir de um processo de acompanhamento, né? Senão ele pode ser equivocado ou se equivocar justamente porque ele fica deslocado de um processo, né? Ele não tem um processo que o acompanha. Tá bem? Então, de uma maneira geral, serão esses três temas que eu pensei para a gente conversar um pouquinho. E aí depois, no final, também essa dimensão de uma palavra mais aberta para aqueles que também desejarem nesse sentido. Então, quando a gente fala dessa dimensão da transição, né, da criança para a vida adulta, nós temos justamente aquilo que nós compreendemos hoje como juventude, e a partir da nossa última conversa, nós tentamos situar também quem são esses sujeitos a partir de uma determinada idade, embora sabemos que não seja a mais adequada, não é? Mas é uma maneira que nós temos, ao menos, para a gente mapear um pouco quem são esses sujeitos que nós consideramos jovens, que dentro da realidade do Brasil, a partir do Estatuto da Juventude de 2013, são justamente os sujeitos que têm idade entre 15 e 29 anos, certo? Então, isso nos ajuda também a termos um norte de quando nós falamos de jovem, de juventude, ou de juventudes, ou de cultura juvenis, nós temos mais ou menos a idade como referência, mas a gente sabe que a idade ela não é o único critério, né? Ela é um dos critérios, mas não é o único critério, né? Até porque dentro das sociedades, das culturas e dos próprios processos, esses sujeitos desempenham papéis também diferentes, certo? Então, é a partir daí que eu queria ligar justamente a nossa conversa de hoje. Então, a partir dessa realidade que nós
demarcamos como sujeitos juvenis, que são esses sujeitos de 15 a 29 anos, nós vamos perceber que todos nós, como ser humano, né, do ponto de vista natural, podemos dizer assim, né, todos nós nascemos, né, vamos nos desenvolvendo, né, temos uma fase da nossa vida que a gente chama de juventude, né, que deve ser uma fase que nos capacita depois para papéis, responsabilidades da vida adulta, certo? Onde que essa fase tem justamente essa finalidade. Então, todo ser humano, ao nascer, ele caminha em direção à vida adulta, certo? Isso é um dado muito concreto para nós, salva aquelas questões de ordem mais, digamos assim, de doença, enfim, né? De uma vida retirada prematuramente e assim por diante. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, nessa transição que a gente chama, né, da criança para adulta, nós também vamos fazendo um caminho e um processo que ele vai se dando de forma diferente, né, na vida das pessoas. Né? Então, o fato de a gente ter a mesma idade não significa que a gente viva as mesmas condições, tá? Porque aí a gente tem os nossos condicionamentos culturais, os condicionamentos geográficos, os condicionamentos religiosos, né? Os condicionamentos, muitas vezes, da raça, né? Do gênero, enfim, né? De uma série de elementos que vão, digamos assim. Sim, tá. Então, nós vamos percebendo que esses caminhos e esses processos, né, vividos, eles vão sendo vividos de maneira diferente pelas pessoas, justamente no sentido de que cada um tem uma trajetória, né? Então, não é a idade, não é a localidade, não é a estrutura familiar, não é a condição socioeconômica, não é? Não são outros elementos, digamos assim, que vai fazendo com que a gente possa dizer que todas as pessoas vivam da mesma forma, né, todas as situações. Espero que ele não entre em nada assim. Nossa, porque senão daqui a pouco começa a aparecer aqui. Bom. É, então, só eu pegar o fio da meada de novo. Então, nós vamos percebendo que esse caminho e esse processo que a gente vai vivendo, do ponto de vista juvenil, né, desse percurso que a gente chama de trajetória, ele justamente vai se dando de maneira diferente entre os sujeitos que a gente chama jovens ou sujeitos juvenis, né? Justamente porque, como disse, né, isso está muito ligado ao percurso, como cada um faz. E quando a gente fala de trajetória juvenil, a gente fala justamente da passagem de um percurso que era muito mais linear, certo? Para um percurso que é mais aberto, que é mais flexível, que é mais heterogêneo, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que talvez há 30, 40 anos atrás ou há 20 anos atrás, né, todo jovem tinha um percurso mais ou menos definido ou pré-definido pelo qual ele deveria passar, certo? Era estudo, era trabalho, era casa, era família, era constituir uma nova família e era uma independência, certo? Com essas transformações que vão acontecendo no mundo moderno, nós vamos perceber que essas trajetórias começam a ser diferentes, né? Se por um lado nós tínhamos pessoas com 16, 17, 18, 19, 20 anos, né, que
que se casavam já, né, que já eram pessoas autônomas, hoje pessoas de 30, 32, 35 já começam a incomodar a gente quando não se decidiram ainda na vida, né? Assim, né? Ao menos há por trás, né, um pouco essas questões. Então, o que isso revela para nós? Revela que com as transformações que acontecem nos ambientes externos, né, os ambientes internos também, quer dizer, nós, enquanto pessoa, também vamos sofrendo as consequências disso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e nas próprias trajetórias que nós vamos vivendo e fazendo. Tá? Então, aquilo que era, digamos assim, um processo muito linear, digamos assim, que todo jovem vivia, hoje a gente percebe que já não é mais assim. Tá? Quer dizer, há hoje uma permanência maior dos jovens no percurso educativo, né? Quando a gente for pegar a realidade de grande parte das nossas famílias, poucos tinham acesso à conclusão da educação básica, digamos assim, ou até mesmo a inserção no ensino superior, certo? Então, nós vamos perceber que os jovens, por um lado, né, nesse ambiente escolar, que daria para ele uma dependência maior também da família, né, em vista de todos aqueles outros aspectos que nós também estávamos conversando, justamente da questão do emprego, da questão da constituição da família, da autonomia em todos os sentidos, né? Então, esses elementos começam também a determinar formas diferentes de como cada jovem faz o seu percurso, né? E por isso que hoje nós também temos muitos jovens já com mais idade, digamos assim, né? Com 25, 30, 35, às vezes até 40 anos, né? Ou pessoas, aí já não seriam mais tanto jovens, né? Acima dos 30, menos daquilo que a gente conversava, que ainda vivem na dependência da família, né? Então, são essas mudanças. Aqui nós não vamos fazer juízo de valor, certo? Se é certo, se não é certo, as vantagens, as desvantagens, não estamos entrando no campo de juízo de valor, de julgamento disso. Estamos trabalhando com elementos que ajudam a gente a compreender hoje, inclusive, quais são as perspectivas, as prerrogativas e também os próprios projetos de vida dos jovens, né? Famílias que dizem para os próprios jovens, né, pais, que dizem para eles, né, se preocupe agora com o estudo, a gente banca você até que você depois consiga se encaminhar. E outras famílias que, no fundo, também não conseguem fazer isso, né? A pessoa tem que, muitas vezes, evadir da própria escola para conseguir trabalhar, fazer algum bico para conseguir sobreviver, né? Então, por isso que a trajetória, né, como a gente fala, ela é vivida de maneira diferente por cada pessoa. E não dá, então, para a gente achar que todo mundo que tem a mesma idade vivem as mesmas experiências, tem as mesmas oportunidades, né? Estão, muitas vezes, no mesmo caminho, no mesmo processo, com as mesmas preocupações, tá certo? Então, esse é o elemento que justamente eu queria trazer para ajudar a gente também a entender depois essas novas configurações juvenis com as quais a gente se depara, e a gente vai percebendo também que uma das consequências disso é que as decisões dos projetos de vida eles vão sendo mais postergados, né? As pessoas vão tomando as decisões definitivas com mais idade, tá? Isso não significa que quem tomava com menos idade eram pessoas imaturas, certo? Significa que era um contexto que acontecia dessa forma, por conta de toda uma conjuntura, e hoje nós temos vários outros contextos que acabam contribuindo para que as coisas sejam de uma maneira diferente. Tá? Então, aqui a gente está tentando encontrar e levantar elementos que ajudam, né, ou que ajudem a gente a compreender e a conhecer melhor esses sujeitos, esses grupos, né, ou digamos assim, essas gerações que vão surgindo também dentro desse caminho e dentro desse processo que nós, como
como família salesiana, também vamos trabalhando como missão junto a eles, tá certo? Então, diante disso, nós sabemos que nós, como igreja, nós, como família salesiana, nós, como comunidade salesiana onde nós atuamos, né? Independente de qual é o grupo ao qual a gente pertence, a gente não escolhe os jovens com os quais a gente trabalha. Significa que, quando nós falamos que nós não escolhemos os jovens, significa que nós temos que aprender a conhecer e a oferecer para esses jovens justamente aquilo que é a nossa missão. Tá? Então, a gente, ao acolher esses jovens, né, e geralmente a gente faz isso a partir das nossas obras, tá? Então, ao abrir as portas das nossas casas, das nossas obras, independente se é a paróquia, se é a obra social, se é o ensino superior, se é a educação básica, se é o oratório, enfim, né? As formas que nós temos para acolher esses jovens, nós temos justamente um compromisso que não é só da educação, como dizia, nós temos e essa missão é justamente educá-los para que sejam cidadãos honestos, né? Recuperando aquele binômio de Dom Bosco, né? O bom cristão e o cidadão honesto. Mas, acima de tudo, se a gente não pode partir hoje de um dado que é religioso, nós partimos de um dado que é o educativo, que tem a pessoa no seu centro, né? Então, por isso que, para nós, família salesiana, o jovem sempre tem que estar no centro, e nós sempre temos que acompanhar os tempos e os processos, justamente porque é nós quem temos que dar respostas também, junto com eles, às problemáticas que eles enfrentam, né? Porque nós nos colocamos como sendo educadores, certo? Independente se é uma ação estritamente educativa dentro de uma sala de aula, independente se é uma ação que nós realizamos a partir de um projeto, certo? De uma obra social, mas nós dissemos o quê? Que a nossa presença junto dos jovens como família salesiana sempre é uma presença educativa, né? Então, para dizer, o educador sempre tem algo também para oferecer, além de conhecer a realidade, né? De quem chega, né? Nós também temos elementos que julgamos que são elementos importantes também para a vida deles. Não porque a gente quer, não porque a gente gosta, não porque a gente assumiu, certo? Porque o nosso compromisso também é com a pessoa, e com uma pessoa que vive inserida dentro de uma sociedade. Então, não tem como a gente tirar a pessoa da sociedade, do seu espaço, do seu ambiente para a gente educar, né? E hoje talvez seja uma das grandes dificuldades que nós temos, porque muitas vezes transferem para nós essa responsabilidade como se nós fôssemos aqueles que devêssemos estritamente formatar a pessoa. E a gente sabe que pessoa não é uma máquina que a gente zera, instala um sistema operacional e começa a funcionar de novo, certo? Está muito lento, a gente tira, troca, né, a memória e aí o negócio flui mais rápido. Sabemos que não é assim, tá? Então, nós também precisamos ter conhecimento disso, né? Então, esse caminho e esse processo que a gente faz com os jovens, né, é um caminho e um processo de acompanhamento, né? Então, mais do que oferecer algo para, né, independente, como disse, se é no ensino superior, se é na escola privada, se é na obra social, se é na paróquia, tal, etc., o nosso compromisso está com o crescimento, né, com o desenvolvimento dessa pessoa. Tá? Então, por isso que a gente fala de acompanhamento, né? E para nós, salesianos, ao menos nós temos 3 modalidades de acompanhamento, tá? Porque a gente acha que o acompanhamento se dá em primeiro lugar quando a gente já chega na pessoa, né? Essa é uma das formas, e talvez não é a primeira, né? E talvez muitos de nós não vamos conseguir fazer isso, tá? Então, quando a gente fala de acompanhamento, a gente fala o quê? Lembra que nós conversávamos de um ambiente que educa, de ambiente educativo,
tá? De uma comunidade que educa, de uma comunidade educativa. Então, o primeiro acompanhamento que nós fazemos com os jovens é o acompanhamento de uma comunidade, né? Uma comunidade que acompanha, tá? E nós fazemos isso, independente de onde nós estamos e do tipo de serviço que nós realizamos, nós fazemos isso como comunidade, em nome de uma comunidade, e não em nome pessoal, em nome particular, por mais que talvez nós sejamos as pessoas na linha de frente, certo? Então, dentro da nossa compreensão salesiana, nós temos um acompanhamento que se dá por meio de uma comunidade, de um ambiente, né, que educa, que acompanha as pessoas, e aí entra aquilo que Dom Bosco sempre dizia para nós, da importância de todas aquelas pessoas que estão nesse ambiente, tá? E as responsabilidades são divididas nesse processo, os serviços. Então, não é que alguém pode simplesmente se omitir, tá? Então, aí entramos em tudo aquilo que é também a dimensão do sistema preventivo, enfim, né? Então, nós temos essa instância de acompanhamento, que a gente poderia dizer que é um acompanhamento mais macro, né? Depois nós temos um acompanhamento que pode ser feito por meio dos grupos juvenis, tá? Onde que a gente vai tem um processo, uma proposta que é, mas eu também tenho um grupo ao qual não que eu vou dar mais para esse grupo, mas um grupo que talvez a partir daquilo que também é próprio nosso, né? Da constituição do associacionismo juvenil dentro das nossas comunidades, né? Lembrando aquilo que também Dom Bosco instituiu lá no oratório. Então, nós temos uma maneira de acompanhar os grupos, né, juvenis dentro das nossas comunidades, ou por grupos juvenis, e aí onde que tem justamente essa importância de nós também propormos para os jovens formas deles se associarem, né, deles se encontrarem, né, quer seja por, sei lá, né, por aqueles que gostam mais do esporte, aquele que gosta mais da dança, aquele que gosta mais de, sei lá, de tocar violão, enfim, né? Para dizer, aí nós podemos criar também essas modalidades de associacionismo a partir daquilo que também é o interesse do jovem, né? No seguinte sentido, de que toda atividade que acontece dentro de uma casa salesiana, né, precisa ser acompanhada por alguém. E a gente precisa saber quem são as pessoas que vêm e nós precisamos saber quem são os responsáveis por acompanhar essas pessoas que vêm. Não podemos negligenciar nisso, em hipótese alguma, certo? Então, temos aquilo que eu dizia para vocês, o âmbito da comunidade, o âmbito do grupo, e depois nós temos o âmbito justamente da pessoa, né? Onde que muitas vezes nós também fazemos um caminho pessoal com alguém, né? E quando o Papa Francisco trabalha justamente essa dimensão, que foram os temas que nortearam, né, o último sínodo sobre os jovens, né? Jovens, a fé e o discernimento vocacional, ele trabalhava justamente nessa perspectiva de que se nós quisermos também acompanhar individualmente os jovens, nós temos que ter uma qualificação própria para isso, né? Primeiro, para a gente saber de onde que saímos e onde que queremos chegar, mas no qual, nesse caminho, nesse processo, a gente não pode, em hipótese alguma, assumir o papel do jovem e nem tomar as decisões por ele, e nem violar aquilo que é a consciência, né? Que é o mais sagrado que nós temos, certo? Então, não é só, desculpa, não é só a gente querer, né? É a gente também se capacitar para isso. Não basta a gente ter boa intenção, certo? Porque no meio do processo há uma série de questões que se afloram,
tá? De todas as ordens, que muitas vezes a gente não imagina, que a gente não sabe dele e que talvez a gente também não sabe nós, da nossa parte, e aí o negócio fica complicado, né? Podendo até desencadear depois em questões de abuso e assim por diante, tá? Por que eu estou falando isso, né? Porque nós temos esse compromisso com o jovem, né? E quando a gente fala de um acompanhamento mais personalizado, a gente também, por mais prudência que a gente tenha, né, daquilo que são próprias as questões nossas do ponto de vista preventivo, né, de sempre não ficar isolado com a pessoa ou fechado num lugar com a pessoa sozinho, certo? Por mais que eu precise conversar de uma situação muito particular, ou fazer processo com isso, eu preciso encontrar espaços, né, que garantam essa privacidade, mas eu também preciso encontrar espaços que as pessoas saibam quem está ali e o que está fazendo, tá? Por isso que, geralmente, as portas das nossas obras de escritório, tudo tem vidro, né? Porque a gente precisa saber quem é que está lá e o que está fazendo. Como dizia, gente, com isso eu não estou querendo dizer que a gente é maldoso, né? Com isso eu estou querendo dizer que esse processo envolve de ambas as partes. Tá? O jovem tem as suas vulnerabilidades, nós temos as nossas vulnerabilidades, e que se a gente não tomar cuidado, né, a gente também acaba tendo outros tipos de envolvimento que não aquele que deve ser o nosso de postura de educador. Por que eu estou entrando também nesse aspecto, né? Porque uma das grandes questões que nós enfrentamos como igreja hoje é a questão do abuso sexual de menores, tá? Eu dizia para vocês no encontro passado que muitos jovens disseram que foram traídos na sua confiança, né? Não só por padres, né? Por padres, por religiosos, por religiosas, por leigos, por jovens, às vezes até mais velhos do que eles mesmos sendo jovens, né? Então, a gente acaba entrando em esferas, né, que a igreja hoje diz que não são mais toleráveis, né? Por isso que vocês veem o quanto essas questões hoje precisam ser assumidas com seriedade, né? E quando a gente fala de abuso sexual, a gente fala de crime, né? Hoje é crime, tá? Então, em vista disso, né, faço aqui um parêntese, né, todas as inspetorias, porque nós que estamos nessa conversa, de alguma forma, sempre estamos ligados a uma inspetoria. Todas as nossas inspetorias do Brasil e da congregação, né, as 90 inspetorias do mundo salesiano, têm que ter um protocolo no qual isso se torna justamente público, né, para que seja de conhecimento de toda a política da instituição, a política da obra, né, para que todos tenham conhecimento. E nós, a partir desse ano, na Inspetoria de São Paulo, tornamos esse documento de domínio público, tá? É a 4ª edição, com certeza deve ter chegado a vocês, cooperadores também, ao menos os de São Paulo. Se não chegou, é para chegar, né? Isso está disponível nas páginas de todas as nossas paróquias, se não está, deverá, nas páginas de todas as nossas escolas, de todas as nossas obras sociais e de todas as nossas unidades de ensino superior. Essa é a política que nós assumimos como Inspetoria de São Paulo, justamente diante daquilo que tem sido orientação, sempre da igreja, mas que de uma certa maneira nem sempre foi assumida com tanta responsabilidade dessa forma, tá? Então, isso não é jogar ninguém no fogo, isso significa o quê? Nós temos uma missão para cumprir como igreja, nós temos um destinatário específico, de modo particular, que são crianças, adolescentes e jovens, e que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque o compromisso, primeiro, nosso é de educar, de evangelizar, de promover a vida e não
de outras coisas com esses jovens, certo? Então, aí fica, se ao menos dos cooperadores de São Paulo, se alguém não tem ainda, né, por favor, entre em contato com o Marcelo, se ele não tiver, a gente tem o arquivo em PDF que a gente disponibiliza para todos. Se de outras inspetorias, como disse, também quiserem, nada impede, né, de ser compartilhado, como disse, porque isso é de domínio público e essa é a nossa postura, né? Ok? Fecho o parêntese, tá? Mas quando a gente fala de acompanhamento, a gente também tem que ter isso presente. Por isso que eu dizia que os jovens dizem o que para nós, como adultos? A gente não quer, né, se encontrar um santo melhor. Assim, a gente não quer nenhum santo. A gente quer pessoas de carne e osso, que sejam pessoas sérias, pessoas comprometidas com a gente, que possam nos ajudar nesse caminho e nesse processo. E eles falam assim, a gente não quer, nessa expressão, né, usada por mim, santo, eles falam assim, a gente não quer ninguém que não tenha pecado, que não tenha erro, assim, porque a gente sabe, os próprios jovens reconhecem, a gente sabe que isso não existe, mas a gente quer pessoas que nos levem a sério, né? Pessoas que estejam comprometidas com a gente e pessoas que, de fato, não tenham outra, né, intenção, né, nesse caminho e nesse processo. Né? Tem que ser dos jovens, tá? Então, quando a gente fala de trajetória, a gente fala de acompanhamento, e como eu disse, como família salesiana, ao menos essas 3 instâncias de acompanhamento, geralmente elas acontecem dentro das nossas casas, das nossas obras, tá? E a finalidade, justamente, desse acompanhamento é ajudar o jovem a chegar a um discernimento, né? Por isso que, quando a gente fala de discernimento, né, e a gente tem que ter uma chamada de atenção, inclusive, que São João Paulo II já havia feito, que o Papa Francisco retoma, eles falam de a gente criar uma cultura vocacional. Né? Cultura vocacional não significa ser padre, ser freira. Né? Tanto que quando a gente fala de vocação com jovem, geralmente é o quê? Opa, você quer que eu vou ser padre? Você quer que eu vou ser freira? Né? Não, então o resgate dessa expressão cultura vocacional é justamente colocar a vida no centro como sendo um dom. Né? Mais do que o que eu vou fazer, certo? Que vai ser uma consequência, é eu reconhecer que a vida é dom, que a vida é presente de Deus, e é justamente nessa perspectiva de dom, de presente, que eu tenho que ver, né, me questionar, né, confrontar para ver, né, de fato onde é que Deus me quer, né, numa linguagem que a gente pode usar nessa expressão. Tá? Então, quando a gente fala de cultura vocacional, de vocacionalizar a vida, né, em primeiro lugar, né, as pessoas precisam entender, e acredito que vocês, né, que são pais, que são mães, que são leigos, que têm muitas vezes acesso em outras instâncias, né, também da vida dos jovens, de ajudá-los a compreender isso, né, justamente no sentido de que nós, independente de onde nós estivermos, se a gente não fizer a escolha mais adequada, a gente vai ser uma pessoa infeliz. Tá? Por mais variáveis que a gente tenha hoje dentro desse, né, desse percurso, desse processo. Certo? Então, o que está no centro? A vida como dom, e a vida como dom é uma vida para ser vivida em vista de uma realização e de felicidade. E é a partir, justamente, dessa perspectiva que nós começamos a nos perguntar onde é que eu posso fazer uma experiência que me torne mais feliz. Feliz enquanto pessoa, realizado enquanto pessoa, não enquanto momento. Tá? Porque a sociedade hoje também coloca, né, para nós uma felicidade e uma realização de consumo momentâneo, certo? Você é feliz, você é uma pessoa realizada
enquanto você tem aquilo que te proporciona felicidade ou enquanto você tem acesso a isso, né? Porque tem muitos que não têm acesso àquilo que é colocado hoje pela sociedade de consumo como sendo, né, a felicidade. Tá? Então, nós não colocamos a felicidade nas coisas, nos bens, por mais que isso também contribua, certo? Mas é colocar a pessoa no confronto com ela mesma, nessa dimensão, nessa perspectiva, justamente para que ela possa se questionar do ponto de vista vocacional, e é aqui que eu quero que vocês entendam, né? Do ponto de vista vocacional, não é para ser padre, não é para ser freira, né? É em vista da realização, em vista da felicidade da pessoa, né? Porque independente de onde ela estiver, se é na vida religiosa, se é na vida familiar, se é na vida sacerdotal, se é como solteiro, se ela não encontrou o seu lugar, né, com certeza será uma pessoa infeliz, né? Então, a vocação nossa, enquanto família salesiana, é ajudar o jovem a encontrar o melhor lugar para ele, e por isso que não é nós quem temos que dizer onde deve ser, é ele quem tem que decidir onde deve ser, e por isso que nós temos que oferecer para eles elementos que ajudem ele a confrontar isso, tá? E é nesse caminho e nesse processo, de fato, que eles vão fazendo as suas escolhas, né? Porque ao nós também vamos delineando esses processos. E a gente sabe que a escolha ela não é feita de uma hora para outra, né? Se é para a vida religiosa, se é para a vida sacerdotal, nós temos o que? A fase formativa, que acompanha a gente para isso, até você assumir o compromisso definitivo. Se é em vista da vida matrimonial, a gente tem o quê? Tem o período do namoro, da paquera, do namoro, do noivado, enfim, né? Para ir também confrontando esses elementos, né? Justamente para que a pessoa possa ter ao lado dela alguém que ajude ela a fazer esse caminho, fazer esse processo, inclusive para confrontar, né? Esses elementos, esses temas, esses sentimentos, enfim, para que isso possa contribuir em vista depois de um discernimento, né? Então, o discernimento é quando a gente também divide o nosso coração com alguém com quem a gente confia, né? Podendo ser o pai, podendo ser a mãe, podendo ser alguém da família, podendo ser um amigo, podendo ser alguém da comunidade, enfim. Mas alguém que possa ajudar a gente também a fazer esse caminho, fazer esse processo. Muitas vezes colocar a gente também na parede, né, no sentido de que de questionar de fato, não desacreditar, mas de questionar, como disse, porque no fundo a decisão sempre tem que ser da pessoa, né? E nós sabemos que muitas vezes nós também somos colocados na parede, porque os jovens ou até pessoas de mais idade falam assim para nós: e o que eu faço? Né? Então nós não podemos assumir para nós essa responsabilidade do que eu faço, né? Nós temos que devolver isso para a pessoa, justamente a gente pode ajudar a pessoa a construir elementos, ter elementos, para que depois ela também possa fazer o seu discernimento, mas a decisão final sempre tem que ser da pessoa, né? E é aquilo que a gente dizia, porque supõe conhecimento, supõe liberdade, supõe vontade e supõe responsabilidade, né? São passos importantes e são elementos também necessários para ajudar a pessoa a perceber que no fundo que é a vida dela que está em jogo, né? E a vida como um todo. Então não é uma aventura, né? Não é uma aventura. É o que é onde eu quero apostar a minha vida, né? É onde eu quero viver e é onde que eu, a partir dessa escolha, que eu quero também deixar a minha contribuição para o mundo, para a sociedade, para a realidade, né? No sentido de que se é na família, ótimo, né? Vou ter a minha esposa, vou ter os meus filhos, ótimo, para eles, é com eles que você deixa essa contribuição.
Se é na vida religiosa, ótimo, né? Se é na vida sacerdotal, ótimo, né? E uma coisa interessante é que o documento final do Sínodo dos Bispos, não a carta do Papa, né? Porque tem o documento preparatório, depois tem o documento final do Sínodo, e depois tem a carta que o Papa escreve a partir do documento final do Sínodo, que é a Christus Vivit. Então, a Christus Vivit é a carta do Papa Francisco sobre o Sínodo dos Jovens. E tem o documento final da Assembleia Sinodal. Nesse documento sinodal, pela primeira vez, ao menos que eu tenha conhecimento, coloca a vocação do solteiro, né? Traz, inclusive, essa expressão. A vocação do solteiro, né? Quer dizer, pessoa que não se sente chamada nem para a vida religiosa, se for homem, nem para a vida sacerdotal, né? Nem para a vida matrimonial, e às vezes aquelas pessoas que se incomodam com a pessoa que está na comunidade, falando, escuta, você vai decidir a sua vida, não vai decidir a sua vida, né? Então, o próprio documento final do Sínodo dos Bispos reconhece a dimensão do solteiro presente na vida da igreja, das comunidades, como uma vocação, né? Então, para a gente perceber, quando nós falamos de cultura vocacional, nós falamos de acompanhamento vocacional dos jovens, nós temos que trabalhar com eles esse leque de possibilidades. E não simplesmente é padre. É para casar. Não, a decisão vai ser dele. Nós temos que oferecer elementos para que ele, pode dizer, né, ele, ela, eles, né, tenham de fato elementos para confrontar a vida, os sonhos, né, os anseios, né, aquilo que são muitas vezes questões também que vão surgindo ao longo da vida e assim por diante, tá? Bem, eu acho que é um pouco isso, né? Daquilo que eu tinha também me proposto para trabalhar com vocês, né? Uma pergunta que a Ângela colocou, né? Agora, a questão dos grupos juvenis. Nós temos dentro do Brasil Salesiano aquilo que nós chamamos da AJS, né? A AJS é uma maneira que foi uma sigla utilizada dentro da realidade brasileira para traduzir aquilo que é o movimento juvenil salesiano em âmbito de mundo, né? No Brasil, nós traduzimos isso por AJS, Articulação da Juventude Salesiana, né? E aí vem um pouco essa discussão, o porquê a JS, não o Movimento Juvenil Salesiano, enfim, porque quando isso nasceu, acharam que a questão de movimento era muito polêmica, né? Enfim, ideológico, então optou-se por isso, tá? Então, dentro do Brasil Salesiano, né, todas as nossas comunidades trabalham nessa perspectiva de ajudar os jovens a se encontrarem em grupos, digamos assim, a constituírem grupos, né, o associacionismo que a gente falava, né? Esses grupos, né, vão montando depois os conselhos que a gente chama de AJS, né, que é o Conselho da Articulação da Juventude Salesiana, né, que é uma forma justamente de ajudar os jovens a viverem essa experiência do protagonismo, tá? E aí vão tendo as constituições dos conselhos, né? Cada comunidade salesiana deve ter o seu conselho desses jovens, onde que acompanhados, né? E aí vem a pergunta, né? Esses grupos são acompanhados, tá? Justamente por jovens mais velhos e também pelos salesianos ou pelas salesianas ou algum membro da família salesiana designado para isso. Aquilo que eu dizia para vocês. Não pode haver grupo que não tenha o acompanhamento da comunidade, tá? Então, em âmbito de Brasil, nós temos isso como a JS. E depois desses grupos locais, nós temos os conselhos inspetoriais da JS, né, que cada comunidade, depois, a partir do seu conselho, indica um jovem, né,
para compor esse conselho em âmbito de inspetoria, né? Aqui, em âmbito de inspetoria, sou eu quem acompanha o conselho da JS, que tem uma leiga também, mais madura já, que também acompanha, né, esse grupo. E depois desse grupo inspetorial, nós temos o Conselho Nacional da JS, né? Que são os jovens também que têm essa dimensão do protagonismo em âmbito de Brasil salesiano, né? E um de cada inspetoria. Então, o Conselho Nacional é feito por jovens dos conselhos dos salesianos e das salesianas. Os conselhos locais e inspetoriais, aí cada inspetoria dos salesianos e das salesianas faz o seu acompanhamento independente, certo? Porque aí depois, em âmbito de Brasil, nós também temos como Brasil Salesiano a Comissão Nacional da Pastoral Juvenil, né? Onde que o delegado, né, de cada inspetoria dos salesianos e a coordenadora de cada inspetoria das salesianas compõem essa comissão nacional, que também tem uma pauta de trabalho, né, onde que a gente se encontra ao menos aí 3 vezes ao ano, digamos assim, né, para discutir as questões, para vocês perceberem que são movimentos que vão acontecendo em âmbito de comunidade, movimentos que vão acontecendo em âmbito de inspetoria e depois movimentos que vão acontecendo em âmbito de Brasil, certo? E também os outros grupos que são mais consolidados, além da JS, que é o grupo do GAN, né? O grupo de ação missionária, que são os jovens já universitários, né? Então, no fundo, nós vamos percebendo que todos esses grupos, né, em âmbito de inspetoria, tem o salesiano que acompanha, e em âmbito de comunidade local, tem o salesiano local ou leigo, assessor, que acompanha esses grupos, tá? Nessa perspectiva, tá? Tá bem? Acho que com isso, acho que de um modo geral, tem várias pessoas pedindo protocolo, eu vou encaminhar aqui para o Marcelo, e depois ele socializa também aí com vocês, tá certo? Então agora, não sei se é um momento de perguntas ou coisa assim, se eu puder responder, claro. Sim, padre. A Silvia, ela pergunta assim, a partir de que idade pode se ingressar? Eu acredito que é no GAN, Bom, na verdade é o seguinte, nós temos aquilo que eu dizia também para vocês, dentro da realidade de cada comunidade, quando a gente fala, se for a AJS, né, a gente compreende a AJS a partir daquilo que são os projetos que acontecem dentro das próprias casas, né? Porque a realidade também dos jovens que frequentam as nossas comunidades é muito diferente, né? Pra vocês terem ideia, tem casas, né, nossas dos salesianos eu ainda não conheço, mas tem casa das irmãs salesianas que trabalham, eles chamam de AJS infantil, né? Que é molecadinha, às vezes, de primeiro ou até, né, Fundamental 1, né? A grande questão, eu acho que quem consegue fazer esse caminho já com a garotada, né, que tem proposta dentro das obras, assim, por uma permanência mais longa, né? É interessante justamente porque a gente vai fazendo esse caminho para que os jovens também vão aprendendo a compreender, né? Você consegue também trabalhar um tempo maior com eles, né? Nesse sentido. Por isso que, no fundo, assim, quando a gente fala de associacionismo juvenil dentro das nossas comunidades, vai depender de qual é o público juvenil que a gente tem, né? Ou com quem a gente se dispõe a fazer, tá certo? Quando a gente fala de AJS, também vai um pouco nesse sentido. A gente não tem uma definição de data, aliás, de idade, né? A gente tem justamente o quê? Aquilo que é a realidade que a comunidade contempla, né? Então, a AJS, ela inclui
todas as representatividades juvenis da presença. Então, o GAN tem o seu representante no conselho da AJS, né? No caso, o GAN é uma particularidade mais nossa aqui também da Inspetoria de São Paulo, né, que é o grupo já de jovens universitários de ação missionária. Então, na verdade, o que nós colocamos? Que para participar do GAN tem que ter já o ensino médio concluído, né? Até para ir diferenciando um pouco esse caminho e esse processo, né? Mas, como disse, aí vai depender um pouco de como cada inspetoria trabalha. Por isso que eu acho que é importante vocês, que são cooperadores de várias inspetorias do Brasil, entrar em contato com o delegado, se for o caso dos salesianos, né? O delegado da pastoral juvenil de cada uma das inspetorias, né? Para que o padre Sérgio, que é de Porto Alegre, o padre Wagner, que é de Campo Grande, o padre José Ivanildo, que é de Manaus, o padre Inácio, que é de Recife, e o padre de Belo Horizonte, que me fugiu o nome agora, né? Enfim, dos salesianos são esses, né? Das salesianas, eu não sei também o nome de todas as irmãs, quer dizer, as tenho, mas agora eu não lembro o nome de todas elas, né? Porque aí cada inspetoria também tem uma maneira, quer dizer, a AJS é geral no Brasil, né? Mas cada inspetoria, de repente, pode trabalhar isso de uma maneira diferente. Então, por isso que eu acho que é interessante vocês também entrarem em contato, né, com os delegados da Pastoral Juvenil, das respectivas inspetorias de vocês. Então, esse caminho e acesso, ele é feito a própria obra a qual vocês estão ligados, né? Que ali com certeza deve ter alguém também que possa ajudá-los nesse sentido. Obrigada, padre. A Catarina, ela diz assim, como e onde fazer de capacitação de acompanhamento dos jovens? Bem, na verdade, assim, algumas dioceses, inclusive a partir dessa caminhada sinodal feita, às vezes oferece, né, um lugar onde que geralmente tem bastante opções, ou às vezes a comunicação de onde isso acontece. O site dos Jovens Conectados da CNBB, né? Eu acho que é interessante vocês também darem uma curiosada por aí, né? Então, Jovens Conectados, né? Que são jovens voluntários que trabalham justamente na articulação dessas temáticas, não só do acompanhamento, mas em âmbito geral da igreja, que geralmente eles também ali têm os bispos e os padres e religiosos que assessoram essa dimensão juvenil da CNBB, que ali tem informação. Depois, assim, há vários institutos que oferecem já cursos mais sistematizados de extensão ou de pós-graduação, né? O que eu posso dizer é que no Pio 11, aqui pelo Unisal, há 2 cursos de pós-graduação. Um em pastoral juvenil, né, e o outro em acompanhamento de jovens, de adolescentes e jovens, né, que são promovidos, né? Então, no site do Unisal, ou até mesmo, acredito que no site dos Jovens Conectados, vocês conseguem encontrar essas informações, né? É claro que o período pós-pandemia a gente vai ver como vai ser, né? Mas até então eram cursos que aconteciam em janeiro, né, no Pio 11, que já começou a ter modalidades à distância, né? Mas por ali vocês também conseguem ver, digamos assim, essas propostas. Não são as únicas, né? Tem a rede dos jesuítas, se eu não me engano, chamada Cajueiro, né? Que geralmente oferece, né, também cursos nessa linha, tá certo? Então, mas assim, agora eu não saberia dar um mapa, né, geral para todos de vocês. O que eu tenho conhecimento é que nessas instâncias, né, que a gente tem os Jovens Conectados em âmbito de Igreja de Brasil, nós, com 2 cursos que nós sediamos já há tempo aqui no Pio 11, que é pelo Unisal, né, que vão nessa linha de pastoral juvenil e de acompanhamento de jovens, tá certo? Não estou fazendo propaganda, porém, estou dizendo que é o que eu conheço, assim, mais sistematicamente. Obrigada, padre. O Inácio em Nordeste, ele faz uma pergunta assim,
no Estatuto da Juventude 2013, o artigo 2, diz propiciar e impulsionar os esforços, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos jovens na região. Como igreja, estamos capacitados para esses esforços? Bom, gente, vocês sabem que, no fundo, assim, nós, como igreja, muitas vezes estamos muito distantes de onde se discutem as políticas públicas relacionadas a crianças, adolescentes e jovens, né? Os conselhos municipais, os conselhos estaduais, ou até mesmo os conselhos nacionais, nessas instâncias, né, nem sempre tem a representatividade da igreja ali, né? E eu acho que aí é um campo também muito fecundo, digamos assim, dos próprios leigos, porque é onde que você discute as políticas públicas e onde que você traz também demandas de políticas públicas para serem discutidas dentro dos municípios, né? E como eu disse, agora, quando a gente fala de igreja, a gente tem que ver também, talvez, conhecer nas próprias dioceses, né? Porque nós também estamos dentro das dioceses, né? Qual é, né, a incidência, ou qual é a participação, qual é o canal que cada diocese tem nessas instâncias de discussões da questão dos direitos de criança e adolescente. Então, tenha caminho, tenha pessoas e a gente não conheça, né? Então, a minha orientação vai um pouco nessa linha. Primeiro, nós sabemos que a gente tem, se a gente quer cuidar, no bom sentido, da vida do jovem, proteger e promover a vida do jovem, a gente, como igreja, não consegue fazer isso sozinho. Nós temos que estar alinhados com outros atores sociais que trabalham, né, com outros tipos de intervenção nesse sentido, tá? E por isso que é importante o diálogo, é por isso importante da participação nessas instâncias, porque é onde, no fundo, nós somamos força em vista da defesa, da promoção da vida da criança, do adolescente e do jovem de modo particular, certo? Mas a gente teria que fazer um pouco esse caminho, como eu disse, porque eu agora não saberia te dizer ou dizer para vocês como anda cada diocese, né? Uma opção que nós fizemos da Inspetoria de São Paulo, e a gente sabe que essa é uma questão também muito delicada, né, é de que nós tenhamos representatividade nos conselhos municipais, onde se discutem as problemáticas e as políticas da criança e do adolescente. Mas vocês sabem o quanto também isso é desafiador, né? Porque acho que a gente está lá para ensinar a molecada a rezar só, e não para lutar por direitos, né? Então, eu acho que essas instâncias, elas precisam ser cada vez mais também acompanhadas por nós, como disse, vocês como leigos, né, família salesiana, e onde que talvez a gente possa ver como que a gente pode se fazer mais presente também nas discussões, nas fomentações ou propostas de políticas públicas em vista também dos jovens no Brasil, né? Mas, como disse, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de quase 50 milhões de jovens, né? Hoje, talvez com o número, né, um pouco menor, como aquilo que a gente também dizia nesse sentido, né? Mas quando a gente fala de jovens do norte, do sul, do sudeste, do nordeste, né, do centro-oeste, nós falamos de características de jovens muito diferentes, né? Então, acho que é importante a gente também, talvez, iniciar um pouco esse caminho, né? Ou, mais do que iniciar, talvez conhecer, para, de repente, a gente também se desafiar um pouco, né? Como uma proposta mais concreta, digamos assim, em defesa também da vida, da promoção da vida, da defesa, né? Dos direitos dos adolescentes e jovens, digamos assim, né? Como eu disse, é o que eu tenho para dizer, né? Nesse momento, porque aí já envolve mais do que uma questão institucional religiosa, envolve já um diálogo com outros atores
sociais, políticos, instituições de ordem mais política, digamos assim, né? E como disse, muitas já municipais ou estaduais, e a gente está dentro de várias instâncias dessas. Tá bom, padre. Uma última pergunta agora. O Alberto gostaria de saber conflitos intercarisma, salesianos, carismático. Desculpa, eu não peguei o finalzinho, você pode repetir? Gostaria de saber se o Alberto, se há conflito entre ter carisma salesiano e carismático. Gente, todos nós estamos a serviço da igreja. E a gente tem como princípio que quem suscita os carismas na igreja é o Espírito Santo. Não é a gente com bem-querer. Hoje, né, quero propor uma espiritualidade diferente. Né? Não é assim. Então, no fundo, assim, o fato de haver esses carismas, né, grande parte deles ligados a famílias religiosas, significam que a identidade, a pertença a essas famílias religiosas se dá por meio de um carisma. Né? E cada um desses carismas também, como disse para vocês, a missão é a mesma, o que muda é a forma, né, de como fazer isso e, às vezes, a inspiração carismática que o Espírito suscita no fundador a quem ele se dirige. Né? Então, a questão pode haver conflito, e ter presente de que uma coisa, né, não necessariamente exclui a outra. E aí onde que a gente precisa ter muita maturidade para saber que eu posso me apaixonar por uma causa, né, que é os jovens vivendo uma outra espiritualidade. Não significa que eu não possa participar de nenhum grupo da família salesiana o fato de eu ser carismático. Não é isso. Mas eu também eu tenho que ter essa maturidade também para saber dizer o quê? Que a minha maneira de atuar justamente é uma forma de eu me sentir em comunhão com uma espiritualidade. Né? Porque se cada um de nós trabalha como jovens, né, como disse, que é uma causa elegida, mas por viés diferentes, a gente vai ficar brigando entre a gente. Né? Porque cada um, se a gente dizendo que a gente professa uma mesma fé, o mesmo Cristo, uma mesma comunidade, a gente já se pega, né? Imagine a gente fazendo isso, cada um vindo de um canto e a gente não tem um elemento comum. Né? Então, o que a gente não pode é reduzir a minha espiritualidade, como disse, né? A espiritualidade, ela sempre é meio, ela nunca é fim, ela não pode ser fim. Né? O fim é a missão. Né? A espiritualidade é um meio que eu tenho justamente para eu conseguir, né, viver a minha vocação em primeiro lugar e depois eu contribuir como serviço em vista de uma causa, de uma missão a serviço da igreja. Agora, aí depende justamente da maturidade das pessoas. Né? A princípio dizer, há conflito? Pode haver conflito ou pode não haver conflito. Desde que haja maturidade, desde que haja diálogo, né? E desde que a gente também tenha presente essas diferenças. Né? Eu particularmente não vejo problemas. Tá? Mas aí, como disse, é a maturidade de como cada um também encara a sua fé, vive a sua fé e comunga com aquilo que é a missão salesiana. Né? É claro que a espiritualidade sempre nos dá um modo de fazer, certo? E por isso que a gente tem o oratório, por isso que a gente tem os encontros, a gente tem os retiros, tem as formas. Então, nós temos propostas de espiritualidade para os jovens que não necessariamente sejam as mesmas propostas ou a mesma forma com que propõe, talvez, uma área mais carismática. Né? Não significa que ou eles ou nós, não é isso. Significa que nós precisamos ter diálogo, ter maturidade e justamente um conhecimento bastante profundo disso, né? Nesse caminho, né? Para a gente não depois trazer para o centro o conflito entre a gente e deixar o jovem sozinho, desassistido lá.
né? Porque aquele que é o motivo pelo qual a gente se une e se reúne acaba sendo depois deixado de lado, porque o foco acaba sendo os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas diferenças, enfim, que existem, né? Não sei, a minha maneira de dizer. Padre, então a gente agradece, né? Vamos pedir para que o senhor, por gentileza, nos dê a bênção. Agradecemos desde Zira, né? A consulta da região para todas as províncias, os centros locais. Agradecemos o Minose por disponibilizar também o seu tempo para gravar toda essa formação, agradecemos o senhor, e assim que o senhor encaminhar o protocolo, a gente encaminha para os grupos, e aqueles que não tiverem no grupo, eu dizei o meu WhatsApp, você me encaminha, que a gente envia para você também. Obrigada a todos, padre. Ok. O protocolo, Cristina, eu já encaminhei no WhatsApp do Marcelo, tá? Então já está... Tá ótimo. Então a gente, bem? daqui a Então, pouquinho, a gente já ficam... dispara. Obrigada. Tá. Precisar de alguma coisa, é só dizer, entrar em contato com a gente. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu acho que vocês, como cooperadores, são os grandes parceiros nossos da Pastoral Juvenil e da missão que a gente também realiza, né? E acho que cada vez mais a gente precisa, né, unir forças, dons, né, meios para conseguir atingir melhor também os nossos jovens e chegar até eles. Então, agradeço a esse encontro, agradeço também a vocação de Ana, em suas respectivas também inspetorias, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado. Gratidão, Padre Roque. Um abraço para vocês. Amém, obrigado. Amém. Tu foste amigo dos jovens, dos pobres tu foste a esperança. Fizeste brotar tantos risos que hoje não sais além